Olá, sejam muito bem-vindas ao blog da maternidade. Eu sou Larissa Dilon, fisioterapeuta e consultora de amamentação. Hoje eu vou trazer para vocês 5 tópicos fundamentais para te ajudar na amamentação, para que você consiga iniciar esse processo. Vamos falar primeiro sobre o tipo de mama e mamilo, importante vocês conhecerem, a preparação da mama. Vamos falar sobre pega e posicionamento. Vamos falar sobre rotinas na maternidade e descida do leite e os principais erros comuns que vocês fazem e que podem atrapalhar vocês na amamentação. Vamos lá? Portanto, primeiro sobre o tipo de mamilo. Você conhece seu tipo de mamilo? Você sabe identificar se o seu mamilo ele é mais para raso, ele é plano, mais protruso ou é um super mamilo? Pois é, existem diversos tipos de mamilo e dependendo disso, alguns podem facilitar ou dificultar um pouquinho o processo da sucção do bebê no peito, tá? Então, se você tem aquele mamilo mais curtinho, um mamilo que é um pouquinho mais raso, pode ser que o bebê tenha um pouquinho mais de dificuldade de abocanhar a mama, de conseguir iniciar a sucção. Para isso, é muito importante você saber investir numa boa pega e em posicionamentos que vão facilitar com que o seu bebê pegue no peito. Então, mães, principalmente de mamilos mais rasos, caprichem na pega da mama. Lembrando que o bebê ele tem que abocanhar essa região da areola, tá? Portanto, o mamilo em si não vai ser o que vai ser responsável pelo bebê mamar ou não. Pode ser que no começo ele tenha um pouco mais de dificuldade de conseguir pegar. Mas capriche na pega, faça um sanduíche bem feito, assim, ó, e tente com que o bebê pegue exatamente essa região aqui da areola, tá? E ele, com a própria sucção, vai ser capaz de trazer esse mamilo para fora, né? De colocar toda essa parte aqui da areola dentro da boca, tá? Tenham em mente que, se vocês tiverem que iniciar o processo da amamentação com o uso de um mamilo de silicone, as mães, principalmente, que têm um mamilo mais raso, um mamilo mais lisinho, não tem problema. É só tentar o quanto antes fazer a retirada desse mamilo de silicone. Se a gente tiver que escolher entre não amamentar no seio ou amamentar com mamilo de silicone, obviamente a gente quer que o bebê mame no peito. E se eu tiver uma mama super grande, uma mama pesada? Também temos que ter cuidado. Mamas grandes, elas exigem que a gente dê um suporte, que a gente sustente essa mama. Os bebês têm a boca muito pequenininha e eles sozinhos não são capazes de sustentar essa mama. Portanto, se você tem uma mama mais caída, né, uma mama mais pesada, tenha em mente que você precisa sustentar essa mama enquanto o bebê está mamando, para que ele consiga adaptar bem a boquinha e manter essa pega profunda e a boquinha lá bem adaptada e não escorregar essa pega. Tudo bem? Vamos falar agora sobre a preparação para amamentação. Será que a gente precisa fazer alguma preparação específica no meu mamilo para eu conseguir amamentar? Será que existe alguma técnica específica que eu passe ou que eu use que vai deixar meu mamilo mais grosso ou mais preparado para amamentar? Existem diversos mitos, crenças relacionadas a isso. Mas a grande verdade é que não existe nenhuma preparação física no mamilo que a gente faça que possa facilitar esse processo. Mesmo vocês que têm os mamilos planos ou rasos, a anatomia ela é uma só. Qualquer alteração que a gente faça no mamilo, seja roçar o mamilo, ficar puxando durante a gestação, o seu mamilo vai voltar logo em seguida para o mesmo lugar. Portanto, não é preciso fazer uso de pomadas, não é preciso esfregar nada, não é preciso roçar o seu mamilo. A própria anatomia e fisiologia da sua mama vão se encarregar de preparar o tecido para receber o bebê para mamar. As estratégias que a gente faz quando a gente tem um mamilo plano é imediatamente logo antes do bebê mamar, ok? Porque a gente faz a alteração, o bebê mama e em seguida ele volta para o lugar. Portanto, a melhor preparação que você pode ter para a sua amamentação é adquirir informação. Se prepare, conheça o seu corpo, adquira as informações, saiba de que forma que você tem que iniciar o processo da amamentação, de acordo com o seu corpo, conhecendo os erros que você não pode cometer, porque aí sim você vai ter uma maior chance de conseguir amamentar. Portanto, preparação física na mama não tem necessidade nenhuma,
ok? Vamos falar agora sobre as posições para amamentação. Muito importante vocês conhecerem duas principais posições que vão facilitar o processo da amamentação. Portanto, a primeira posição que eu vou ensinar para vocês é a posição tradicional. É a posição mais conhecida e que a gente costuma usar de forma mais habitual. Então, vamos começar falando da almofada de amamentação. Não existe a almofada de amamentação ideal, existe aquela que oferece a melhor altura e estabilidade para você. Portanto, se você tiver uma almofada de amamentação que ainda seja baixa, eu sugiro que você coloque mais uma almofada por baixo para ela poder dar altura, para que seu bebê fique bem alto, como esse tá aqui. Eu estou usando um travesseiro. Então é uma questão de você adaptar e perceber de que forma você fica mais confortável e que te dá maior estabilidade com o bebê, ok? Portanto, vamos à posição tradicional. Essa aqui, vocês colocaram um bebê aqui, trouxeram seu filho, tá? Nós vamos, primeiro, pegar a mão em formato de C, portanto, a mão contrária à mama é a mão que carrega o seu bebê. Eu vou trazer ele aqui, eu preciso que esse bebê esteja 100% coladinho no meu corpo, tá? A pega na mão da cabecinha do bebê faz uma espécie de bandeja, eu seguro de orelha a orelha, tá? Coloco o bebê aqui, essa mão ela passa por debaixo da mama e o bebê está bem rente ao meu colo. No peito, como é que fazemos o suporte? Portanto, a pega ela é em C, os 4 dedos aqui embaixo. Eu pego e eu vou diminuir essa área de contato e eu empino esse mamilo aqui pra cima, tá? Eu vou estimular que esse bebê faça abertura de boca, passando meu mamilo em cima do lábio superior do bebê. Portanto, o bebê está aqui, está em cima. Eu passei, estimulei. Quando o bebê abre o bocão, eu engato ele no peito. Muito importante vocês saberem que é vocês que trazem o bebê para o peito. Depois que o bebê pegou, vocês podem fazer isso aqui e abraçar o bebê novamente, tá? Essa posição dá para vocês adaptarem super bem. Se vocês entenderem esse passo a passo, vocês conseguem adaptar com outras posições também. A outra posição muito indicada, principalmente para mães que têm mamilos planos e invertidos, é uma posição mais favorável e, portanto, vocês podem colocar a almofada de vocês um pouquinho mais assim para a diagonal, porque o bebê vai ficar na posição invertida, ok? Então, o braço em paralelo à mama é o braço que vai sustentar o seu bebê e a mão contrária é a mão que vai segurar a mama. Muito importante que esse bebê esteja abaixo do mamilo, portanto, na hora, o bebê não pode estar acima do mamilo, ele tem que estar com o nariz apontado para a região do mamilo, tá? Esse bebê tem que estar bem aqui para trás, ok? A minha mão sustenta a cabeça na mesma. Essa mão faz uma pega em C. Eu vou estimular a boca do bebê na mesma. Quando o bebê abrir o bocão, é que eu engato ele. Vocês conseguem ver bem? Ó. Essa mãozinha também pra cá. Muito importante, o bebê também está bem coladinho na mãe, tá? Essas são posições que vocês conseguem aplicar e replicar para diversas situações, tá? O que vocês podem fazer também é usar a gravidade ao favor. Então, se vocês estiverem com o tronco mais apoiado, tá? Vocês também podem trazer o bebê aqui pra vocês, tá? É uma questão de vocês colocarem em prática, treinarem. Ninguém acerta pega de primeira. Isso é uma coisa que vocês têm que ter em comum. Pega é prática, posicionamento é prática. É normal as primeiras vezes vocês não conseguirem acertar de primeira. E a gente vai fazer o quê? Vai tirar o bebê, vai colocar novamente e vai readaptar a posição. Os primeiros dias é natural que vocês tenham alguma sensibilidade no mamilo, que vocês sintam algum tipo de desconforto, tá? Mas a dor persistente, ela não é normal, ok? Vamos falar então agora da rotina na maternidade, a descida do leite. Isso também é uma dificuldade muito comum e algumas mães se sentem desesperadas com essa situação. Alguns conceitos são importantes de vocês conhecerem para trazer uma espécie de tranquilidade e calma para vocês. Portanto, na maternidade, o leite que vocês têm ainda é o colostro. O colostro ele é produzido na metade da gestação. Então, o colostro ele é mais amarelo, ele é mais denso. Não vai ser aquele volume inteiro que a gente está acostumado e não vai ser aquele leite branquinho que vocês estão à espera. O colostro ele vai sofrer um processo de transição.
Entre o terceiro e o quinto dia é quando o leite começa a fazer essa transição do mais amarelado para o esbranquiçado, para depois virar o leite maduro. Portanto, leite vocês já têm. Não caiam no erro do eu não tinha leite na maternidade. Vocês têm é que o corpo está fazendo um processo de transição. Quanto mais estímulo vocês derem para o bebê de vocês na maternidade, melhor, mais rápido vai acontecer essa transição do leite. As primeiras 24 horas do bebê é natural que ele fique um pouco mais sonolento e está tudo bem. No segundo dia, provavelmente seu bebê vai estar em estado mais de alerta, vai ser o bebê que vai demandar um pouquinho mais de colo e é a hora perfeita para você aproveitar para colocar esse bebê para mamar com frequência. Lembra que o seu leite é produzido conforme a demanda do bebê. Portanto, quanto mais estímulo, mais leite você vai ter. A descida do leite provavelmente vai acontecer quando você já estiver em casa, entre o terceiro e o quinto dia. Tenha cuidado com as mamas, normal que você sinta elas quentes, pesadas, mais empedradas. E aproveite para fazer bastante extração manual. Alivie a pressão da sua mama. Não leve o bebê no peito com o peito muito cheio. Faça uma extração de alívio, alivie um pouquinho a areola, deixe essa areola macia para que esse bebê consiga adaptar bem a boquinha no peito. Muito importante. Faça uso de compressas frias, vai ajudar a aliviar o edema, diminuir o seu desconforto e tenha em contato sempre com o seu médico para poder te fazer a melhor indicação e orientação se você sentir algum desconforto além do normal. Mas passa. Normalmente em 24 e 48 horas o seu peito já entrou ali um pouquinho na normalidade. Vamos falar sobre os erros comuns. Quais são os erros comuns que vocês costumam fazer que podem atrapalhar um pouquinho a amamentação? Portanto, o número 1, mais importante, aprenda a não olhar só para a boca do bebê. Aposto que você já ouviu sobre boca de peixinho e barriga com barriga. Muitas das vezes os bebês estão com boca de peixinho no peito, mas o corpo do bebê não está alinhado da forma correta. Portanto, tenham em mente que a boca pode estar correta, mas o corpo do bebê pode estar, por exemplo, afastado da mama. Então, tenham em mente que vocês têm que aprender a olhar não só para a boquinha do bebê, mas para o alinhamento do corpo também, tá? O corpo é tão importante quanto a boca do bebê, combinado? Dor. Não se conformem com a dor. A sensibilidade é normal, mas a dor não é. Se vocês estão sentindo dor, e principalmente de forma persistente, é porque tem algo que precisa ser corrigido na pega. Preste atenção no formato do seu mamilo. O formato do seu mamilo vai dizer muita coisa sobre como está essa pega. Se o seu mamilo costuma sair amassado do peito, significa que essa pega está um pouquinho mais superficial, que o bebê está mamando basicamente no mamilo, tá? Então temos que corrigir, adapte melhor, faça o passo a passo da pega para você evitar a causa e aumentar essa lesão. Infelizmente, dor é uma das principais causas de desmame. Outro erro comum que vocês costumam fazer e que pode comprometer a sua produção de leite é dar intervalos muito grandes entre as mamadas. Não espacem as mamadas. Tente amamentar o seu bebê em livre demanda. Isso é muito importante. Vocês deixarem leite parado no peito, isso vai prejudicar a sua produção de leite. Aquela sensação de quanto mais, o peito mais cheio, melhor, isso não funciona, isso não se aplica na prática e vai contra a nossa fisiologia da produção do leite. Portanto, tente manter a sua mama sempre bem drenada, o bebê mamando em livre demanda, porque para a gente evitar que esse leite fique parado no peito e evite um engurgitamento, uma mastite ou diminua a sua produção de leite. Portanto, falamos aqui 5 tópicos muito importantes. Falamos sobre os tipos de mamilo. Tenham em mente, conheçam a mama de vocês, pratiquem, apliquem as técnicas para as mamas que têm mamilos planos e invertidos. Falamos sobre a preparação, que vocês realmente não precisam preparar o mamilo de vocês, não é preciso esfregar, nem fazer nada para melhorar ou facilitar a pega. Falamos sobre os tipos de posicionamento. Lembrem que o bebê que tem que abocanhar o peito e não vocês levarem o tronco em relação ao bebê. Caprichem na almofada de amamentação, na altura em que esse bebê está em relação ao corpo, ok? Falamos sobre a descida do leite.
e a rotina da maternidade. Se vocês tiverem conhecimento, já forem para a maternidade, tendo em mente aquilo que costuma acontecer, aquilo que é habitual e normal, isso vai trazer um pouco mais de tranquilidade. Lembre, a sua mama não vai mudar de tamanho ainda na maternidade, muito provavelmente. O nosso peito só muda de formato quando o leite vem, tá? Quando ele sofre aquela transição. E tamanho de mama, gente, não diz sobre melhor ou pior capacidade de produção de leite, tá bem? Tamanho de mama não define nada pra mim. O que vai definir é a quantidade de vezes em que o seu bebê vai no peito e você aplicar uma boa pega e um bom posicionamento. E fique de olho nesses erros comuns. São erros comuns de acontecer, fáceis, mas aqui tá a dica para vocês não cometerem e já driblarem um pouquinho esses percalços da amamentação. Portanto, essas foram as 5 dicas para vocês. Eu espero de verdade que vocês consigam aplicar. Ouçam, vejam, acompanhem aqui o blog da maternidade, que vai ter muita orientação para vocês terem uma maternidade tranquila, confiante e estarem preparadas para amamentar. Um beijinho grande.